Bora para mais uma questão, minha tropa. Questãozinha de número 4 aqui da prova da SpaceX. Dados os conjuntos A contido em reais, B contido em reais e C contidos em A união B. Se A união B, A interseção C e B interseção C são, respectivamente, os domínios das funções reais definidas por log de 2x menos raiz de π sobre 2, raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 7x menos 12 e raiz quadrada de x menos 2π sobre 3 sobre 7 sobre 2 menos x, é correto afirmar que, e nas opções, ele pede, obviamente, o valor do conjunto C. Então, vamos lá, passo a passo, interpretar essa questão aqui. Ele diz que A união B vai ser o domínio dessa função aqui, ó, log de 2x menos raiz de π sobre 2. Então, já vamos anotar essa informação para não ficarmos perdidos. Uma questão que tem bastante informação, o ideal é que você faça isso, porque na hora da prova você não se embola. Então, nós temos A união B, vai ser o domínio aqui de log de 2x menos raiz de π sobre 2. Beleza, então o que você precisava relembrar? Você precisava relembrar da definição de logaritmo. Mais atentamente, aqui no logaritmando. E perceber que 2x menos raiz de π sobre 2 deve ser maior que zero. Essa é a condição. Então, 2x menos raiz de π sobre 2 deve ser maior que zero. O que eu vou fazer? Esse menos raiz de π sobre 2 que está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Teremos 2x maior que raiz de π sobre 2. Agora o 2 aqui, ó, que está multiplicando o valor de x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, teremos x sobre raiz de π sobre 2, aí divididos por 2 também. Então, sobre 2 vezes 2. Logo, x deve ser maior que raiz de π sobre 2 vezes 2, 4. Então, tá aí. Essa é o valor de A união B. Beleza. Agora, vamos seguir aqui. Outra informação, ele disse que a interseção C vai ser o domínio dessa aqui, ó, raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 7x menos 12. De novo, eu vou colocar a informação aqui para a gente poder se guiar. Então, teremos a interseção C é o domínio de raiz de menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Bom, o que você precisava relembrar aqui? De um conceito bem simples. Quando eu tenho um número dentro de uma raiz de índice par, no caso aqui uma raiz quadrada, e eu estou trabalhando com o campo dos reais, olha só. O que isso significa? Isso significa que este número deve ser maior ou igual a zero. Lembra lá da equação do segundo grau, quando você chega num delta negativo? E aí, o que acontece? Você consegue encontrar raiz no campo do real? Não consegue. Por que você não consegue? Porque não existe raiz quadrada de número negativo no campo dos reais. Então, ó, qual que é a ideia? Esse valor aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, é só a gente repetir essa ideia aqui agora. Se liga, menos x ao quadrado mais 7x menos 12 tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que eu tenho que determinar? As suas raízes. Bom, como que eu faço para encontrar as raízes? Vou fazer por soma e produto. Olha só, a soma vai ser igual a menos b sobre a. O b aqui vai acompanhar o x, então vai ser 7. Então, 7 aqui, menos 7. Por que menos? Menos já é da fórmula. E o a está acompanhando o x ao quadrado, que no caso aqui é o menos 1. A menos x, aqui seria menos 1. Então, menos 1. Menos com menos vai ser mais. 7 sobre 1 é 7. Beleza, a soma é 7. E o produto? O produto vai ser igual ao valor do c, que é o termo independente, sobre a. Então, quem que é o termo independente aqui? Quem não tem x? Vai ser o menos 12. O menos 12 está sozinho. Então, teremos aqui menos 12 sobre o valor de a, que é menos 1. Então, menos 12 sobre menos 1. Menos com menos é mais. 12 sobre 1 é o próprio 12. Então, vamos pensar. Dois números que multiplicados dão 12 e que somados dão 7. Olhe sempre para o produto. É mais tranquilo. Se eu fizer, por exemplo, 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Beleza. E soma 7 também? 3 com mais 4. Opa, também dá 7. Beleza, então encontrei as minhas raízes. Uma raiz é 3 e a outra raiz é 4. Agora, eu vou para uma análise de intervalo. Uma análise gráfica. Quais são as raízes? Vou colocar aqui a reta real. As raízes são 3. Então, bolinha fechada no 3.
e 4. Bolinha fechada também no 4. Ah, mestre, por que a bolinha fechada aqui? Repare, maior ou igual. Se tem o igual, significa que as raízes fazem parte do intervalo. Por isso que eu fecho a bolinha. Tranquilo? Agora, vamos lá, minha tropa. Função do segundo grau. Equação do segundo grau. O gráfico vai ser o quê? O gráfico vai ser uma parábola. A parábola com cavidade voltada para cima ou para baixo? Vai ser para baixo. Por que para baixo? Porque A é menos 1. Então, a boca é para baixo. Faz assim. Aqui seria o desenho, tá? O que acontece? Eu quero que seja maior ou igual a zero. Igual a zero são as raízes. Beleza, agora maior que zero. Maior que zero significa ser positivo. Essa que é a ideia. Então, só quero números positivos. Ou seja, a imagem deve estar acima da origem. Repare, se eu selecionar aqui valores menores que 3, a imagem vai bater aqui embaixo. Se vai bater aqui embaixo, vai ser negativo. Se eu selecionar valores maiores que 4, para cá, a imagem também vai bater aqui embaixo. Aqui embaixo está abaixo da origem, ou seja, negativo. Então, daqui para cima, 2x para cima, entre 3 e 4, os números que eu selecionar terão imagens positivas, e é isso que eu quero. Então, o valor que eu estou procurando são esses aqui, ó, entre 3 e 4. Por quê? Aqui são os positivos. Aqui estão negativos, eu não quero. Ok, selecionei mais um. Agora, para finalizar, a gente vai analisar o último que ele nos forneceu. Ele disse, B interseção C é o domínio de raiz quadrada de x menos 2π sobre 3 sobre 7 sobre 2 menos x. Então, vamos lá. Vamos jogar essa informação para a gente poder finalizar essa questãozinha aqui. Teremos B interseção C é o domínio de raiz de x menos 2π sobre 3 sobre 7 sobre 2 menos x. Beleza. Agora vamos lá. Propriedade de radiciação. Se eu tenho esse radical aqui numa divisão, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente separar esse radical. Como assim separar, mestre? Posso colocar um para o numerador e o outro para o denominador. Então, é isso que eu vou fazer. Teremos raiz de x menos 2π sobre 3 sobre raiz de 7 sobre 2 menos x. Vamos lá, minha tropa. Seguinte, no numerador aqui eu vou chamar de 1. Então, o que acontece nesse 1 aqui? Bom, eu tenho uma raiz quadrada. É a mesma ideia do anterior. O que precisa acontecer? Esse valor aqui dentro tem que ser positivo, tem que ser maior que zero. Tá? Ou igual a zero também, sem nenhum problema. Então, x menos 2π sobre 3 tem que ser maior ou igual a zero. Logo, x tem que ser maior ou igual a menos 2π sobre 3, passa para o outro lado, 2π sobre 3. Ok, agora para o 2. No 2, que vai ser a expressão do denominador, a gente tem um detalhe a mais. Por quê? Além de estar numa raiz quadrada, ou seja, além de precisar ser maior ou igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Então, na verdade, tem que ser maior que zero. Ah, mestre, mas por quê? Porque aqui no denominador não pode ser zero. Não existe divisão por zero. Tá? Então, senhores, vai ser 7 sobre 2 menos x maior que zero. Repare, esse menos x aqui passa para o outro lado e fica positivo. Então, teremos 7 sobre 2 maior que x. Ok. Agora, para eu determinar o intervalo que satisfaz a essa função, eu preciso encontrar a interseção, ou seja, os valores que satisfazem tanto a número 1 quanto a número 2. Para isso, eu vou para a retinha real, olha só. Vou colocar aqui o valor de um, o valor da outra e a interseção para a gente poder chegar no intervalo pedido pelo problema. Então, teremos aqui em 1, x deve ser maior ou igual a 2π sobre 3. Vou jogar aqui, ó. 2π sobre 3. Vou jogar o valor aqui, ó. 2π sobre 3. Ok. Agora, na de baixo, o que ele afirma? Ou melhor, o que nós encontramos? X menor que 7π sobre 2. Então, 7π sobre 2, vou jogar aqui na ponta. 7π sobre 2. Então, para ficar bonito, vou jogar esse 2π sobre 2 um pouquinho mais para frente aqui para a gente poder enxergar melhor o que o problema está pedindo. Para cá, teremos o 2π sobre 3. Bom, valores maiores ou igual ao 2π sobre 3. Então, se é maior, ó, é daqui para frente. Daqui para trás é sempre menor. Então,
Esses são os valores. Beleza. Agora vamos para o 7π sobre 2. Detalhe importante. 7π sobre 2 não tem o igual. Se não tem o igual, aqui deve ser a bolinha aberta. Tá bom? Então aqui, ó, bolinha aberta no 7π sobre 2. Por quê? O 7π sobre 2 não faz parte da solução. Agora, tem que ser o quê? Tem que ser menor. Então, menor é daqui para trás. Então, aqui fica. Beleza. Eu quero a interseção, ou seja, aquele que tem tanto em um quanto em outro. Então, vou colocar aqui os valores. Ó. Aqui, 2π sobre 3. Para cá, o 7 sobre 2. Ou seja, vamos analisar aqui. Repare. Valores menores que 2π sobre 3. Não tenho aqui em cima. Então, não é algo comum. Eu não pinto aqui embaixo. Entre 2π sobre 3 e 7π sobre 2, está pintado tanto em cima quanto embaixo. Então, faz parte da minha solução também. Agora, se eu colocar um valor maior que 7 sobre 2, repare que aqui em cima, ó, não pode, tem que ser menor. Então, esse é o intervalo que pedi, tá bom? Aqui encontra-se a interseção de B com C. Pô, mestre, beleza. Mas e agora? O que eu tenho que fazer? Bom, eu quero o valor do conjunto C. O conjunto C, ele falou, está contido na união de A em B. É isso que eu vou fazer, então. União de A em B. Pô, mestre, o que é a união de A em B? Se liga, senhores. Nós encontramos aqui a interseção de A com C. Beleza, está aqui. Interseção de A com C. Isso significa que são todos os valores que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Esse intervalo está aqui, ó, de 3 até 4. Eu vou até escrever. Não vou escrever, não. Vou deixar aqui para a gente poder se guiar e você não se atrapalhar. Agora aqui. De B, interseção C. O que significa isso? B, interseção C. São os valores que pertencem ao conjunto B e ao conjunto C. Ou seja, esse intervalo que eu encontrei aqui, ele pertence tanto a B quanto a C. E esse aqui pertence tanto a A quanto a C. Ok? Então, eu vou jogar esses valores tudo num só aqui para a gente poder analisar melhor. Vou colocar aqui como sendo solução do problema. S. Uma aqui que nós encontramos. A interseção C está de 3 até 4. De 3 aqui até 4. Beleza. Agora vamos lá. A outra que nós encontramos. B interseção C. Então também vai para a nossa solução. B interseção C. Tá do 2π sobre 3 até o 7π sobre 2. Tá bom. Esse 7π sobre 2, senhores, é um resultado tranquilo de perceber, né? 7 dividido por 2 é 3,5. Então, estaria aqui, ó, mais ou menos. Tá? 7 sobre 2. Aberto, né? Então, aqui aberto em 7 sobre 2. E aí, vai até o 2π sobre 3. O 2π sobre 3 que estaria um pouco atrás. Ó. 2π sobre 3. É um intervalo entre esses dois valores. Agora, diferentemente do que nós fizemos ali no item anterior, procurando a interseção para encontrar o domínio dessa terceira função, ele está dizendo que C ele pertence à união. Então, se é a união, são todos os valores. A gente não precisa fazer essa análise de que pertence os dois ao mesmo tempo. Então, basta eu colocar aqui os valores. Vai até do 2π, indo até o 4. Aqui em cima que nós chegamos. Ou seja, todos esses valores aqui. Então, eu posso afirmar que C pertence ao intervalo de 2π sobre 3 até o 4. Gabarito fica sendo a letra B de Bravo, B de Brasil. Então, é uma questão trabalhosa de certa forma, só que não exige um raciocínio diferenciado. Algo simples. Domínio ali de função que tenha uma raiz quadrada, ora com o denominador também numa raiz, e ali a definição de log que você também teria que relembrar. O que você poderia se embolar era na interpretação quanto a conjuntos. Isso aí poderia ter gerado uma certa dúvida em você, mas assim, de resto, questão tranquila, gabarito letra B.